Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz, muito honrado pelo convite de poder rever amigos queridos. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por lembrarem de mim. Eu estive no aniversário de 8 anos, domingo passado. Foi domingo passado isso? Foi. Pregando e também fiquei muito feliz de estar lá. Essa igreja é muito amada. E é muito fácil gostar de vocês, muito fácil gostar do Isaac, é uma coisa assim muito natural e eu estou muito feliz de estar aqui. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, nós vamos ler até o 7. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até o 7. A gente vai ler, eu vou explicar e depois a gente aplica algo simples e depois a gente ora. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 até o 7. Eu vou utilizar aqui a NVI, ainda de 2011, mas vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Baixe sua cabeça, vamos orar só mais uma vez. Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Irmãos, o que seria mais importante para uma igreja que está nos seus primeiros passos? Ou para uma igreja que já está aí na metade do caminho? O que seria tão importante, o que seria crucial a gente refletir ou essa igreja ter? E eu diria para você, e já me perguntaram isso muitas vezes, qual conselho o senhor daria para uma igreja que está começando? E a minha resposta é sempre a mesma: continuem sendo igreja. Porque a maior dificuldade para qualquer igreja, não importa a idade, se chama perseverança. O maior desafio é continuar e não só começar. No começar, muitas vezes, nós temos aquele fôlego apropriado para o começo, mas como uma corrida, o cansaço começa a aparecer. Algumas coisas no caminho, ladeiras e outras coisas vão surgindo, e aquele fôlego ele precisa ser provado. Aqueles passos iniciais já não são mais iniciais. A terra que antes era estranha, agora ela já é mais conhecida. Os problemas de relacionamento vão surgindo e outras coisas vão surgindo. Então, uma das coisas mais importantes para toda e qualquer igreja, eu diria, se chama continuidade. No Brasil, e a gente já pode falar isso no ano de 2025, a gente já ouviu várias e várias notícias de escândalo em igrejas. Igrejas que começaram bem, líderes que começaram a cair, abusos de liderança e abuso espiritual surgindo, dentro de comunidades, abusos sexuais surgindo, igrejas de 30, de 50 anos e escândalos aparecendo. Ou seja, se de um lado o processo de continuar tem suas bênçãos, o outro lado da moeda é um alerta para a gente de que o caminho da continuidade não vai ser fácil. O caminho do amanhã, ele vai ter as suas dificuldades. E Paulo está aqui nessa carta no final da corrida. Paulo já está em 2 Timóteo no final dos seus 10 anos de ministério. Olha o tanto de anos, pouquinho. Paulo basicamente começa ali por 41 e já termina em 60 ou em 51 por ali. Ele já começa a ser preso e sem parar mais. Em 52 ele já vai terminando a sua carreira. Nós podemos contar de 10 a 11 anos de ministérios intensos e em 2 Timóteo Paulo está no final. Paulo já está preso, talvez os seus últimos segundos. Ele está sozinho,
E ali na prisão parece um homem de ministério fracassado, mas em 2 Timóteo ele escreve que está terminando finalmente a sua carreira. Alguns olham para essa carta como um testamento de as últimas palavras de alguém que sabe o que virá para frente para a igreja, que tem consciência de tudo, que também está terminando o seu ministério. Então Paulo escreve para Timóteo, e a pergunta que a gente tem que fazer é, poxa, Paulo está terminando o ministério, já está preso, a coisa está piorando, a pressão do império está chegando, já a sua influência já não está mais tão forte, ele está preso, já não consegue mais sair, o máximo que ele consegue é uma prisão domiciliar. O que ele escreve para Timóteo? Qual é a maior preocupação de Timóteo? Para Timóteo? E aí Paulo usa uma palavrinha muito interessante durante toda a carta, inclusive ele já utilizou muito essa palavra na primeira carta, que se chama bom depósito. E aqui ele vai usar de novo, Timóteo, guarda o depósito, e a ideia era que Paulo estava passando algo para Timóteo. E Paulo, sabendo das dificuldades do continuar, basicamente o que ele trabalha nessa carta para Timóteo é o seguinte: Timóteo, aprenda a perseverar, aprenda a continuar, porque não vai ser fácil. A ideia central de tudo aqui dessa carta é basicamente essa: meu amado filho, as coisas vão piorar, e o seu maior desafio vai ser você não virar uma nova coisa, não virar um novo Paulo, não virar algo diferente do que você começou, mas continuar como você começou, no sentido de identidade, dar continuidade a ela. Então Paulo vai trabalhar algumas coisas aqui, por exemplo, dizendo para Timóteo, dos grandes desafios para a perseverança, por exemplo, ele vai dizer em toda a carta, ele trabalha isso no capítulo 3, é a perseguição externa. E obviamente, quando a gente pensa em perseguição, a gente pensa em perseguição física. O povo do Novo Testamento estava sendo perseguido, o que é isso? É perseguição física. Nem sempre. Havia vários tipos de perseguição, como, por exemplo, não poder comprar uma carne no mercado, e você não pode ir lá, você tem que ficar no seu lugar porque você é crente naquela época. Então, essas pressões estavam surgindo. E Paulo fala para Timóteo, isso pode interferir na perseverança da igreja, mas existe outra coisa. E que outra coisa é essa? E talvez a maior preocupação de Paulo, uma das maiores preocupações, não é tanto a perseguição, mas a implosão. Paulo escreve várias vezes, cuidado com as coisas dentro da igreja, porque uma igreja vai acabando, e igrejas acabam, tá, querido? A gente está aqui numa celebração de uma igreja de 2 anos, e desculpa falar isso, mas igrejas podem acabar. Inclusive, a gente não tem continuidade das igrejas joaninas, a gente não sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso, a gente não sabe o que aconteceu com a igreja de Esmirna, a gente não tem continuidade, já no final do 2º século, a gente já não tem mais sinal dessas igrejas ali. E lembra que Jesus falou em Apocalipse, se não mudarem, eu vou tirar o candelabro, vai fechar. E aconteceu. Porque igrejas acabam se não souber perseverar. E o maior desafio da perseverança para Paulo em 2 Timóteo pode ser a perseguição. A perseguição tem o seu lugar, mas o maior é interno. O problema de implosão. O problema de que os problemas surgem e por não saber o continuar, o interno vai implodindo e desmoronando. Então, o que fazer diante disso? E aí Paulo vai trabalhar isso. Mas antes de entrar no nosso capítulo que a gente leu aqui, eu quero trabalhar com vocês o capítulo 1, algumas coisas do capítulo 1, para mostrar como Paulo, algumas preocupações da perseverança e como vai ser importante para a gente entender como continuar. Olhe na sua Bíblia rapidamente que o primeiro imperativo dessa carta, ou seja, a primeira preocupação para dizer, Timóteo, eu quero que você continue, é no primeiro imperativo dela, quando Paulo diz assim no capítulo 1, no verso 6. Ele diz o seguinte, por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Percebe que existe uma preocupação de Paulo de continuidade de Timóteo. Aí ele diz, olha Timóteo, não deixe a chama apagar. E eu acho interessante isso, porque Paulo não começa trabalhando conteúdo, ele começa trabalhando a chama do coração. Ele começa trabalhando dizendo, Timóteo, eu não estou falando de mantenha aí a doutrina certinha.
Eu estou falando, cuidado, porque se a chama do coração ela apagar, mesmo a doutrina correta não vale a pena. Então, a primeira coisa que a gente já começa a observar aqui dessa preocupação de Paulo com a perseverança é: Timóteo, uma das minhas preocupações sobre o teu continuar diz respeito à chama do teu coração. Trabalhando com pastores e trabalhando com professores, uma das coisas que eu mais vi foram homens com um intelecto brilhante, uma doutrina correta, mas a chama foi apagando do coração. E daqui a pouco eles já não tinham mais paixão por isso, eles já não tinham paixão pelo que falavam, pelo que ensinavam, e o final foi o se desviar. Então Paulo está preocupado com relação à arte da perseverança e do continuar, e a primeira coisa que ele fala para Timóteo é: Timóteo, uma das minhas preocupações intensas é se no meio de vocês e no teu coração já não houver mais aquela chama, não deixe ela se apagar. Irmãos, o que eu diria para vocês sobre essa arte da perseverança seria isso, de que essa chama do início, ela precisa ser mantida. Ela precisa, e aqui ele coloca como responsabilidade de Timóteo. Timóteo, mantém ela viva. Deixa ela aquecida no teu coração. Porque sem esse aquecimento do teu coração, não adianta nem você ter um intelecto ou uma doutrina correta, não adianta, a chama precisa estar acesa, ela precisa estar sendo alimentada. Então, a outra coisa que Paulo fala ainda no capítulo 1, sobre suas preocupações, não é só sobre a chama no coração, é sobre as convicções de Timóteo. Veja comigo, por exemplo, quando ele diz no verso 11 do capítulo 1, que ele diz o seguinte: desse evangelho fui constituído pregador e apóstolo, e por essa causa sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E aqui é como se Paulo estivesse colocando na mesa as suas convicções. Perceba, primeiro ele fala: Timóteo, eu quero que a chama fique no teu coração, busca paixão, busca amor, porque isso é importante na perseverança. Mas também, cuidado com as tuas convicções. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, uma coisa importante nas convicções, a gente até conversou um pouco sobre isso, é que você não pode confundir conhecer algo com ter convicção sobre algo. A gente estava conversando sobre sabatina de aluno e está numa mesa onde os professores ficam ali, alguns com o coração com más intenções, né? E o aluno, ele vai ser provado com várias perguntas. E eu participei de muitas dessas bancas, eu participava. E aquele anjinho chegava para mim e dizia assim: faz um teste. E aí quando o aluno falava a doutrina da Trindade, eu dizia: tem certeza? E ele: espera aí. Porque eu queria provar, obviamente estava nervoso, né? O cara estava nervoso. Mas obviamente o que eu queria provar para ele era que existe uma diferença entre conhecer muito bem e ter convicção do que você conhece. E uma das questões da perseverança é quando a gente não percebe que dia após dia a gente está acumulando conhecimento, mas não convicção. E aí quando a igreja começa a ser provada, ela não resiste. Por quê? Porque ela sabe, mas não é convicta daquilo que sabe. Então a preocupação de Paulo é: acende a chama, mas cuide das tuas convicções também. Eu sei em quem tenho crido. Durante a história da igreja, nós já vimos muitos que quando a perseguição bateu, eles simplesmente abandonaram a igreja. Eles não queriam saber. Agostinho tem um problema seríssimo. Ali, quando acaba a perseguição, que o povo volta, a galera que ficou e sofreu já não quer mais a galera que saiu quando a perseguição surgiu. Que loucura. Mas por quê? Porque existe uma diferença entre aquilo que você conhece e as convicções do teu coração. Uma vez eu estava dando uma aula para uma galera do mestrado, e a minha pergunta, eu aprendi isso com o Carson, e a minha pergunta foi: o que é o evangelho? O que era o evangelho? E aí um começou a dizer uma coisa, outro, pessoas bem instruídas, e um dizia assim: é o perdão dos pecados. É isso, agora a libertação do pecado para viver com Deus. Eu dizia: não, isso não é evangelho, eu preciso do núcleo do evangelho. E aí eu comecei a perceber nessa aula
que é impossível a gente ter convicção se a gente nem sabe muito bem o que a gente crê. O que eu quero dizer é que a arte da perseverança, do continuar, ele envolve manter essa chama, mas uma chama com conteúdo convicto. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, Paulo vai expressando essas preocupações do capítulo 1, eu não quero entrar aqui especificamente, mas uma outra preocupação dele ainda sobre a perseverança está no verso 13. Olha o que ele diz no verso 13 do capítulo 1. Retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. É outra preocupação dele. Eu quero que a chama esteja acesa, eu quero que as tuas convicções estejam em dia, e eu quero que você não perca, não deixe que a coisa se afaste. O que é essa coisa? O modelo da sã doutrina. O que significa esse modelo da sã doutrina? Eu gosto de traduzir isso aqui como matriz, ou como uma forma. Modelo da sã doutrina é como se fosse uma forma de bolo, onde quando você coloca a massa se adequa àquela forma. O que Paulo está dizendo é, eu te dei um modelo, e não perde esse modelo. Por quê? Para que serve essa forma que Paulo deu? Porque qualquer ensino você tem que testar, se não couber na forma, não segue. Percebe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, as tuas convicções, a tua paixão é proteger esse modelo, o evangelho, e testar qualquer coisa à luz desse modelo. Eu lembro uma vez que eu estava pregando no congresso e uma pessoa disse assim, professor, que benção a pregação, hein? O senhor parece fulano pregando. Eu não sabia, aí surgiu uma dúvida na minha cabeça, que eu pensei que a pessoa estava me esculhambando também. Eu não sabia se a pessoa era fã ou hater meu. E eu fiquei assim, bom, peraí, eu fiquei com dúvida no que eu preguei, na verdade, e começou por aí. Muito bem, eu não estava bem da cabeça, estava doente, mas eu comecei a ficar com dúvida. Eu cheguei para o irmão com uma pergunta assim, irmão, como foi minha pregação? Não faço isso nunca. Aí eu perguntei, não, pastor, foi isso, aquilo outro. Eu preguei feito fulano, aí ele riu, quem disse isso? Foi a irmã lá, ela acho que ela estava querendo me ofender. Mas você sabe de uma coisa? Você percebe que tanto faz ela ouvir uma pessoa como outra, ela não consegue colocar o ensino de uma forma para testar, para dizer o seguinte, deixa eu ver se isso tem cheiro do evangelho. Ah, não, mas ele falou muito sobre amor. Ah, mas não significa nada falar muito sobre amor. Você precisa pegar o que ele falou sobre amor e colocar na forma. Esse amor coloca o homem no centro? Esse amor é um amor meramente sentimental? É um amor não cristológico, não cristocêntrico? Que tipo de amor é esse? Você precisa da forma. O que acontece nas dificuldades da perseverança é a paixão diminuindo, as convicções acabando e a forma e o modelo desaparecendo, e você não preocupado mais em testar se a tua vida está de acordo com aquele modelo, se aquilo que você escuta está de acordo com aquele modelo, e aí vai desleixando. E aí a questão da perseverança não é que você cai de uma vez, é que você vai caindo aos poucos. É como uma gota que vai caindo na pedra e ali ela vai cedendo, daqui a pouco as rachaduras começam a aparecer. Não é do nada. É quando você já não liga para a paixão, é quando você já não liga para convicções, é quando você já não liga para o que você escuta. E Paulo está preocupado para Timóteo. Timóteo, eu quero que você continue com essas convicções, com essa paixão e com o modelo que eu te dei, porque as coisas vão ficar difíceis. E ele diz isso no capítulo 3, ele diz isso no capítulo 4. As coisas vão ficar difíceis. Essa é a preocupação de Paulo. Mas ele avança até. E uma outra preocupação, antes de a gente entrar no nosso texto, é logo no capítulo 2, no iniciozinho. E aí ele diz o seguinte, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Agora olha o verso 2, para mim, uma parte importante de toda a epístola. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las. Qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é essa. Timóteo, se você não conseguir continuar, a outra geração vai sofrer. A ideia de que essa igreja,
ela é responsável pela próxima geração dessa igreja. Vocês não nasceram do nada, vocês vieram de outra igreja. É uma preocupação geracional de Paulo. Paulo está dizendo: Timóteo, tudo isso que eu te ensinei é para passar, porque precisa de uma responsabilidade geracional do evangelho. Pregando em algumas igrejas, uma igreja que eu fui pregar, o pastor me relatou uma coisa que abriu meu coração assim, de uma forma de dizer assim: pastor, sabe minha preocupação aqui? Falta jovens. E realmente, quando eu preguei, eu me senti em casa, assim, porque não tinha jovens, ninguém ficava pulando, nem nada daquilo. Brincadeira. É com jovem, né? E aí eu estava ali tranquilo. E ele falou isso, eu disse: mas como assim, pastor? É porque, e a próxima geração dessa igreja? Até disse: você não quer ser pastor aqui? Não, sou pastor. Até me adequaria muito bem. Mas essa preocupação foi forte no meu coração, porque muitas vezes a gente não presta atenção de que nós não somos para nós mesmos, mas para o próximo. Que os pais que têm os seus filhos, eles estão cuidando do evangelho para a próxima geração, não é só para essa. Não é só sobre o seu filho ficar no evangelho, é sobre o seu filho cuidar e manter o evangelho na próxima geração. Essa igreja está aqui porque a outra manteve, mas e a próxima geração? E Paulo está preocupado com isso. A minha preocupação, Timóteo, de você continuar, da igreja perseverar, não diz respeito somente à igreja, diz respeito à próxima geração. Por isso, cuida das paixões do teu coração, por isso, cuide das tuas convicções, por isso não perde o modelo, porque se você perder, a próxima geração perde. Eu estou partindo, eu estou deixando com você e a sua responsabilidade para a próxima geração. E às vezes nós somos egoístas e não prestamos atenção com isso. É por isso que essa é uma preocupação central em Paulo. Bom, já que falamos dessas preocupações, vamos então entrar no texto. E a pergunta é, então, como perseverar? E aí Paulo nos oferece 3 coisas aqui muito importantes. Veja comigo que ele dá 3 metáforas para falar sobre perseverança. Ele olha para Timóteo, ele já falou sobre essas coisas, de paixão, de convicção, de próxima geração, de forma do evangelho, e agora ele diz: bom, dito tudo isso, Timóteo, agora como perseverar? E aí ele cita 3 metáforas da perseverança: o soldado, o atleta e o lavrador. Vamos ler o texto mais uma vez. Ele diz o seguinte: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida, não precisa tanto do civil aqui, na NVI outras já não colocam, já que deseja agradar aquele que o alistou. O ponto principal da primeira metáfora sobre como perseverar é: saiba quem agradar primeiro. A ideia é, o soldado aqui, ele não tem uma responsabilidade de agradar, olha que interessante, a cidade que ele está protegendo. O texto está dizendo que ele tem uma responsabilidade de agradar quem o alistou. E era algo comum naquela cultura complexa de grego-romano, o soldado não ter lealdade para com a cidade, mas ter lealdade para com o comandante que o alistou. Era o nome e a autoridade dele que era importante para o soldado. E o que Paulo está dizendo aqui? Cuida, Timóteo, para que você tenha uma responsabilidade de agradar a pessoa certa. De agradar a pessoa certa. Aí você diz: mas o que isso significa? Isso tem tudo a ver com a perseverança, porque quando a gente deseja, em primeiro lugar, agradar os homens, geralmente a gente começa a desagradar a Jesus. Quando a nossa responsabilidade começa a ser a agradar pessoas, os seus gostos e as suas demandas, a gente começa a comprometer os desejos e os gostos de Jesus. É por isso que Paulo diz: Timóteo, e aí é uma das tentações do líder. Sabe por quê?
como o Crisóstomo dizia, né? Uma das características do líder é ter um desprezo pelo louvor humano. Por quê? Porque se ele tiver uma paixão muito desenfreada pelo desejo humano, ele vai tentar agradar sempre, só para não sentir críticas. Como o líder às vezes tem medo de crítica, a melhor forma de fugir de uma crítica é agradando todo mundo. Mas ao agradar todo mundo, para não ter crítica, ele acaba corrompendo o seu chamado, ele acaba corrompendo o seu ministério, porque ele é um desejoso por agradar pessoas. É por isso que na metáfora do soldado, e aí Paulo coloca isso dentro da metáfora do soldado, ou seja, da guerra. Sabe por quê? Porque é uma guerra, e não é guerra espiritual. Paulo coloca a questão do agradar como a metáfora do soldado, porque vai existir uma guerra aqui dentro de desejos. Porque quando você começa a dar tudo que o povo quer, em detrimento ao que Jesus deseja, você pode ter uma igreja cheia, você pode ter o nome na internet com likes infinitos, mas você não vai ter uma coisa essencial que torna a igreja, fidelidade ao Senhor. É por isso que a primeira metáfora é sobre agradar a pessoa certa. E não é ser, aí Paulo, por isso que Paulo diz assim, não é ser o soldado de uma instituição, é ser o soldado de Cristo em primeiro lugar. Isso faz toda a diferença. Porque daí a tua responsabilidade vai ser com Jesus. Eu lembro que no início do meu ministério, comecei novo, hoje eu tenho 34 anos, comecei com 20, 19 por ali, e eu comecei plantando igreja. Não faça, olha, isso foi um sinal até, pelo que eu vou dizer agora. Não faça isso, tá? Não comece seu ministério plantando igreja, nem revitalizando, né? Tô brincando, tudo isso é uma brincadeira. E eu lembro, por quê? Porque eu sei o quanto eu apanhei, eu sei o quanto eu chorei. E eu lembro que nesse início eu precisava tratar com algumas pessoas, algumas coisas. E começou a bater um medo do meu coração assim, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Essa pessoa não vai querer falar comigo. E aí, 9 anos depois, o irmão chegou para mim e disse, pastor, o senhor corrigiu a irmã ali e ela ficou com raiva do senhor. 9 anos depois. Aí eu disse assim, irmão, vai passar. Vai passar. Vai passar, um dia ela vai gostar de mim. Inclusive, qualquer dia a gente marca um bolo, alguma coisa. No início do ministério, a pessoa não vai gostar disso. E agora, o que eu faço? Ela vai sair da minha igreja. Depois de um tempo, você começa a pensar o seguinte, se eu for me responsabilizar a agradar qualquer pessoa, eu vou desagradar a Jesus. Por isso, para ser bastante prático aqui, quando a tua liderança, quando o irmão te exortar, e você ficar com raiva, fica com raiva assim do teu coração, assim com aquela dorzinha, esse cara, tá? Só pensa o seguinte, que a responsabilidade dele não é em te agradar, é ser um instrumento para que você fique mais de acordo com Cristo. Pastor, mas eu fiquei com raiva. Beleza, você é um ser humano, vai ficar com raiva, o cara está te exortando. Mas você precisa pensar o seguinte, a responsabilidade dele não é me agradar, porque se for me agradar, ele não vai conseguir me exortar. E se ele não for um instrumento de exortação para a minha vida, ele não está sendo um instrumento de Deus para a minha vida. É por isso que a primeira coisa sobre o perseverar deixe muito claro, igreja, aqui dentro, quem vocês querem agradar. E quem tem a prioridade do desejo. Isso precisa ficar muito claro. Na guerra dos desejos, é o desejo de Jesus que precisa imperar e sempre vencer. Pastor, eu queria isso, mas não deu certo. Amém, irmão, você perdeu. Você perdeu para a melhor pessoa possível, que é Jesus. Então, sobre agradar, perseverar em primeiro lugar, ter no coração a quem você deve agradar. Essa ação precisa agradar ao meu Senhor. Nessa batalha de desejo, precisa agradar ao meu Senhor. Uma comunidade viva tem isso muito claro. Eu quero dar um exemplo aqui, de uma vez, e estou citando esses vários exemplos práticos, para deixar a coisa mais prática, já que a gente está nesse ambiente mais de aniversário. Há muito tempo atrás, eu fui pregar numa igreja, e essa igreja estava muito, muito, muito lotada. Muitas luzes. Enfim, estava um negócio bem... Eu não quero ofender ninguém, mas estava um negócio bem show. Eu fico tentando encontrar a palavra aqui. Mas estava demais. Eu não tenho problema nenhum com estética, mas passou do ponto. Eu fiquei...
Bom, galera, eu não tenho nenhum clima para pregar aqui. E o pastor preguei, mudei minha pregação na hora. Na hora eu mudei e fui atrás de outra, porque eu precisava fazer algumas correções que eu vi imediatamente na igreja. E o pastor chegou para mim, e eu nunca esqueço disso. Ele disse assim: pastor, o senhor acredita que homossexualidade, a prática homossexual é pecado? E eu parei assim, esperei, que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Totalmente sem contexto, eu estava acabando uma pregação. E eu disse assim, como assim, pastor? Só repete aí. O desejo, não é o desejo, a prática. Aí eu disse assim, bom, o que é que o senhor acha? Joguei para ele, porque eu estava tentando entender o contexto, né? O que é que o senhor acha? E ele disse assim para mim, sabe que eu já não sei mais? Aí eu disse para ele o seguinte, pastor, o que é que está acontecendo com o seu coração? A igreja está lotada, né? Porque eu tinha pregado lá, a igreja estava diminutinha. Só que em 3 meses, 2.000 pessoas, 2.500. E eu expliquei, o que aconteceu tão rápido? O que está... Não, é porque a gente abriu aqui essa questão da prática homossexual e você está vendo aí a bênção que está. Observe que naquele momento, eu nunca tinha tido uma dor no meu coração numa conversa sobre isso, sobre igreja e tudo mais. Mas naquele momento, eu percebi nos olhos dele, que ele percebeu que o quanto mais ele agradasse, mais encheria. E mais ele ficaria com a ilusão de sucesso. Quando você agrada e tem a prioridade de agradar a pessoa errada, você fica cheio das ilusões de sucesso. E Provérbio deixa claro que ilusões de sucesso têm como fim o precipício onde mora uma mulher chamada tolice. É por isso que Paulo começa sobre a quem o teu coração está querendo agradar. Porque é por aí onde a perseverança começa a ser provada. E quando você perde isso, você começa a parar de perseverar. Segunda coisa. Ele fala da metáfora do atleta, né? E ele diz o seguinte, verso 5. Semelhante, eu pensei que tinha uma Bíblia aqui. Tem sempre? Ah, estão me enganando aí? Que isso? Verso 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Integridade. Perseverança, então, mantém a quem você deve agradar em vista, mas cuida da tua integridade. As regras da corrida. Você não pode dar o teu jeitinho para as regras da corrida. E é muito fácil em relacionamentos, dentro de igreja, a gente ainda dando jeitinho, assim. Ah, o irmão está errado, mas está errado mesmo? Ah, não, mas o irmão ali, ele está assim, mas será que vale a pena a gente fazer isso, essa correção? Será que vale a... A negociação da integridade é a queda da perseverança. E eu costumo dizer para os meus alunos, com integridade nada mais importa. Porque quando você tem integridade, faça o que for, você vai fazer com integridade. Mas sem integridade, nada mais importa. Você pode cantar na igreja, você pode pregar na igreja, mas sem integridade, aquilo já não vale mais nada. Você já saiu da corrida há muito tempo. Ah, mas eu estou pregando, eu estou suando, eu estou chorando. Mas sem a busca por integridade do coração, o atleta aqui na passagem deixa de ser atleta. Irmãos, a perda da integridade, ela acontece aos poucos. A perda da integridade, ela, como já falei do início sobre a perseverança, não é algo que vem do nada. Eu chamo dos esqueletos dentro do armário, onde você vai escondendo problemas de pornografia, problemas de sexualidade, e aí você vai escondendo. E aí você acha que está correndo bem, mas na verdade você já comprometeu a corrida. Não é sobre perfeição. Não é isso não. Integridade não é necessariamente sobre perfeição. É sobre inteireza de propósito. E o que é a inteireza do propósito? Eu não quero o meu coração dividido. E eu faço de tudo para que isso não aconteça. A falta de integridade é quando eu já não me preocupo com isso. A falta de integridade é quando eu escondo os esqueletos no armário e deixo lá, fico bem com eles lá e já não estou nem aí por isso. E aí, acontecem as quedas no casamento. E aí, acontecem os escândalos na igreja. Sabe por quê?
Porque pequenas gotinhas de falta de integridade foram caindo no teu coração e você não se preocupou de limpar em nenhum momento. E aí corroeu tudo e se quebrou por dentro. A segunda metáfora é sobre integridade, sobre se manter íntegro. Eu quero dizer para os líderes aqui, a quem eu já amo de coração, busque sempre integridade. Isso é uma das coisas mais preciosas da corrida. É na hora de que quando existe uma falha, corre para pedir perdão, para corrigir, não para esconder. Se escorregou aqui, já se levanta com a graça, já não esconde, já resolve, já vai para frente, já continua, mas não esconde. Porque a ideia de Paulo aqui, Paulo está usando um provérbio, eu não quero entrar nesse ponto, mas a ideia de Paulo do atleta é, o atleta acha que ele pode pegar um desvio e ainda assim ganhar a corrida. Ele acha que uma igreja lotada e com muito dinheiro é sucesso, mas ele pegou um atalho. Quando chegar lá, ele vai saber que isso não importa, porque o prêmio não é sobre isso no final das contas. Porque Paulo, no final das contas, que forma de terminar o ministério, né? Todo mundo abandona ele está até sem os livros dele, porque aí já acabou tudo, né? Você não tem os livros e você não tem nem onde escrever mais. Ele diz, né? Traz os livros e traz os pergaminhos, eu estou sem onde escrever. Se fosse por sucesso, Paulo seria um fracassado. Um sucesso humano, Paulo seria um fracassado. Sabe por quê? Porque Paulo constantemente nessa carta fala sobre integridade. Quando eu era muito pequenininho, já adolescente, na casa dos meus pais, quando eu fiquei sabendo do primeiro pastor a quem eu amava muito, que tinha caído, aquilo doeu tanto a minha alma. E o que foi dito sobre ele é que ele já estava naquilo há mais de 10 anos. A falta de integridade, esqueletos no armário. Sabe o que foi que aconteceu? A igreja se despedaçou. E, queridos, tantas e tantas pessoas foram feridas. O que eu quero dizer para você é que a tua falta de integridade pessoal não vai prejudicar somente a você. Vai prejudicar quem está ao teu redor. E é isso que dói. Quando Jimmy Swaggart, grande pregador, da década de 70, 80 e 90, e pregava muito, enchia estádios, que quando ele caiu, ele chegou na televisão para pedir perdão, passava em vários continentes a pregação dele, e uma das coisas que eu nunca esqueço dele chorando copiosamente, ele disse assim, eu quero pedir perdão aos missionários, e eu quero pedir perdão aos missionários porque eu tornei o trabalho de vocês mais difícil, porque quando vocês forem pregar o evangelho, as pessoas vão dizer, você está falando daquele Jesus, daquele pregador tão conhecido, chamado Jimmy Swaggart. Você percebe que pessoas longe vão ser afetadas pela tua falta de integridade. Pai, mãe, esposo e esposa. A tua procura por integridade, a nossa procura não é só sobre a gente, é sobre a nossa responsabilidade comunitária. Primeiro, sobre agradar. Segundo, sobre integridade. Por último, ele fala do lavrador. E do lavrador é interessante que ele diz o seguinte, o lavrador que trabalha arduamente, ou seja, vai suar muito, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Eu não entendo muito o que Paulo quis falar aqui no 7, não. Porque ele já está explicando porque que ele está dizendo que vai dar entendimento. Mas você percebe a questão do lavrador? Ele diz, Timóteo, o lavrador, ele precisa ter a expectativa de colher da sua colheita. Ele precisa ter uma expectativa correta. De onde é que ele vai se alimentar? A ideia por trás de tudo que Paulo quer falar nesse do lavrador seria mais ou menos isso. Coloca as tuas expectativas no lugar certo. Expectativas erradas corrompem a perseverança. Mas eu esperava isso da igreja. Mas eu esperava isso do meu pastor. Mas eu esperava que isso... E quantas vezes eu já ouvi isso? Eu esperava que o pastor Guilherme fosse mais, né, feliz e tal. Eu sou, irmão, foi mal aí, né? Mas você teve uma expectativa completamente errada. Inclusive, eu sou chato. Você me conhecer mais. Essa parte você nem conheceu ainda. Enquanto você conhecer. Eu lembro que na minha igreja, em Fortaleza, muitos chegavam lá, te conheci pela internet, chegavam na minha igreja assim, esse aí tem o perigo de não durar aqui uma semana.
porque veio pela minha imagem da internet. Não sabe quem eu sou. Está com expectativa errada sobre mim, talvez, sei lá. Mas sabe o que muitas vezes quebra a tua perseverança? É quando você começa a colocar a expectativa numa coisa que é irreal. A expectativa do ministério que não existe. A expectativa numa comunidade que não existe. É aquela da tua cabeça, é o ídolo da tua cabeça. Você fez uma comunidade, decidiu amá-la na tua cabeça, aí você mesmo se decepcionou com a comunidade da tua cabeça e saiu irado com a igreja da tua cabeça. Meu maluco isso, mas é o real, ou não real. Porque isso é o ídolo. O ídolo, ele gosta de te manter assim. Então, cuidado com as tuas expectativas sobre essa comunidade. Porque se as tuas expectativas sobre comunidade for errada, você vai se tornar um problema para esta comunidade. Então é necessário ter expectativas. De alguém chegar e dizer, pastor, mas eu pensava que o senhor ia fazer isso, aquilo outro, eu pensava que ia ter isso, não fez, vou sair porque não estou bem, quero ir embora, não sei o quê. Beleza, irmão, vai, mas saiba de uma coisa, cuidado com essa comunidade que você criou na tua cabeça que não existe. O Dietrich Bonhoeffer falava, né? Ame a igreja real, não a ideal. Ame a igreja que existe, essa aqui que Deus te deu, não a que você quer que ela seja. Se você ama a igreja que você quer que ela seja, você não ama de fato a igreja. Porque a igreja que Deus te deu foi essa, é essa aqui. Quantas expectativas Deus não destruiu do meu coração depois que eu entrei no ministério? Eu acho que foi uma das coisas mais terríveis que eu passei no ministério. Foi quando, depois de um tempo, eu percebi que ministério não era 50% do que eu pensava ser o ministério. Sabe por quê? Porque expectativas corrompem relacionamentos. Expectativas corrompem a caminhada. Expectativas falsas corrompem a caminhada. Corrompem o andar. Ou seja, no final das contas, a expectativa não deve ser sobre necessariamente fama da igreja. O quanto ela ficou conhecida só pelo nome. No final de tudo, ela deve ser conhecida pela sua fidelidade. Eu lembro de um livro que o Carson escreve sobre o pai dele, o Tom Carson, que ele relata no final do livro, ele diz algo que eu nunca esqueci, que é Memórias de um Pastor Comum. E ele relata que nos últimos dias do pai dele, Tom Carson, estava no hospital. Aí o Carson diz assim, ele naquele hospital estava sozinho. Ele não tinha uma multidão, ele não tinha televisão, ele não era um pastor conhecido, ele não escreveu um livro, mas ele amava o livro. E nos últimos dias ele podia não ter nada disso, mas do outro lado daquele quarto havia o seu Senhor esperando. É isso, é essa expectativa, é terminar bem, olhando os olhos do teu Senhor. Qual a minha expectativa? Qual a expectativa para essa igreja? Que a gente chegue lá, fiéis, sem atalhos, querendo agradar a Ele, somente Ele. E se no meio do caminho houverem batalhas que nos sangrem, isso não significa derrota. Porque, como já dizia o grande Russell Shedd, triunfo não é ausência de batalhas. Porque um dia chegaremos lá, mancando, feridos, mas nós chegaremos. Essa é a expectativa. Para terminar, irmãos, eu queria tirar algumas aplicações mais aqui, bem rápido, tá? Bem rápido. A minha primeira aplicação ainda é sobre a necessidade de integridade. E eu falo isso porque isso tem tudo a ver com a perseverança. E para ser íntegro, ou para buscar e lutar por integridade no meio de uma igreja, é necessário que a gente tenha consciência de algumas coisas que podem aparecer e precisam ser cuidadosamente tratadas logo, logo, porque senão acaba a igreja. Como abuso espiritual, abuso de poder e outras culturas que podem sendo criadas dentro da igreja. Então, quando Paulo fala para Timóteo sobre a necessidade de integridade, isso precisa estar na nossa mente de forma muito clara como comunidade, sem deixar nada para resolver depois do que tem que ser resolvido hoje. E como é que eu posso fazer isso, pastor, sobre a minha integridade? Para que eu não caia nessas questões. Para que eu não seja um daqueles que faça isso. Eu diria para você de forma prática, eu sempre carrego isso na minha Bíblia, um pastor chamado Randy Alcorn, ele uma vez falando sobre ter cuidado para não cair na caminhada,
ele diz que ele tinha na Bíblia dele uma lista de consequências que poderia ter se ele caísse, se a integridade o faltasse. E, por exemplo, uma dessas coisas era entristecer o Senhor, seguir os passos de uma pessoa imoral e não conseguir voltar nunca mais, trazer mágoas profundas a Nancy, minha esposa, ele fala, perder o respeito dos meus filhos, machucar elas, Karina e Anger, destruir o meu exemplo e credibilidade, anulando os esforços presentes e futuros para ensiná-los e obedecê-los a Deus. Se minha cegueira continuar, ele fala aqui, né? Perderei minha esposa e meus filhos para sempre, causar vergonha à minha família, criar uma forma de culpa que eu nunca conseguirei me livrar dela, formar memórias e flashbacks da minha queda e da minha vergonha, perder os efeitos do meu testemunho, talvez ter alguma doença pela minha queda, alguma coisa que afete a minha saúde. E aí ele vai. Provérbios fala muito disso. O pai, ele fala mais ou menos 550 vezes sobre consequências das escolhas. Ele não fala só sobre como ter a melhor escolha, ele fala as consequências erradas de não escolhê-la. Sabe o que significa? Que o tolo geralmente não liga para as consequências. É por isso que a característica do tolo é que ele é apressado. Porque ele não está nem aí para a consequência. Uma das formas de a gente cuidar da nossa integridade é olhar para dentro do nosso coração e sempre pensar nas consequências. Quando os desejos e tentações da falta de integridade baterem na porta do teu coração. E aí você pensar nessas consequências. O que será da minha casa? O que será da minha família? O que serão dos meus filhos? Como ficará a minha igreja? Como ficará o meu Senhor? As consequências da falta de integridade. Então a minha aplicação aqui nessa noite, nesse momento, para vocês é essa. Cuidem do coração e da integridade dessa igreja. E isso não é sobre perfeição. Isso é sobre cuidado pelaquilo que é do Senhor. Ah, mas o pastor falou isso para mim. Pois é, porque ele cuida da igreja do Senhor e ele tem uma responsabilidade com a igreja do Senhor, não é agradar você. É o Senhor em primeiro lugar. Porque se ele se corrompe nisso, falta integridade no seu coração. E quem é prejudicado? A própria igreja e a próxima geração. Por último, eu quero pegar esse ponto da próxima geração. De uma igreja que consegue olhar para além dela mesma. Para uma igreja que se move já pensando nos filhos que virão e nas próximas urbaninhas que virão. De que não se fecha dentro do crescimento de si, mas ela é geracional. Ela não incha, ela consegue olhar para frente. Mas cuidado, e é aqui que eu quero pregar um ponto. Pensar na próxima igreja precisa ser guiado por, como foi falado aqui pelo pastor, pelo um grande senso de não a nós, Senhor, sobre a adoração. O John Piper, o bom velhinho, fala isso assim pra gente. Missões existem, porque em algum lugar não existe adoração. Missões existem, porque em algum lugar alguém ainda não adora a Deus. E qual é a motivação de missões? Que Deus seja adorado em todos os lugares. Aí vem os Salmos. Que o teu nome seja exaltado entre as nações. Por quê? Porque esse é o impulsionamento de missões. O impulsionamento de uma igreja se multiplicar é ver Deus sendo mais e mais e mais adorado. Não a placa, não o nome, não personalidade, nada disso. Mas uma adoração profunda ao Senhor por uma multidão de milhares e de milhares e de milhares. Por quê? Porque a igreja entende que Deus precisa ser adorado. Que Deus levante essa igreja para ser uma igreja com responsabilidade em relação à adoração. Eu disse que ia terminar, mas eu errei. Eu sou mais um. Eu tô meio tonto, mas vai chegar lá. Eu quero dizer para vocês então, queridos, nos 2 primeiros passos aí da vida, aos líderes, as pessoas que eu ainda não sei, mas que trabalham nessa igreja, eu quero dizer para você que uma das melhores coisas da vida é perseverar. Uma das melhores coisas da vida é permanecer nos caminhos do Senhor. E deixa eu dizer algo para o seu coração. Vale a pena chegar lá. Você vai chegar lá.
Eu não prometo bem. Eu não prometo que você vai chegar limpinho. Provavelmente não. Ferido. Mas você vai perceber que diante dos olhos dele, tudo vale a pena. Jesus coloca isso de uma forma muito bela. Jesus diz assim: e vocês ouvirão a voz daquele que diz: vinde, benditos do meu Pai. É essa voz que eu quero escutar. Aos pais aqui que estão aqui, está difícil com os teus filhos? Faz isso pelo Senhor, continua pelo Senhor. Na tua família está difícil? Faz pelo Senhor, é por Ele em primeiro lugar. Para quando você chegar lá, Ele perceber que o desejo do teu coração era somente agradar a Ele. Você vai chegar lá. Eu quero ler a frase do Dr. Russell Shedd. Eu amo o Dr. Russell Shedd, diz assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes, soldados voltam da batalha sem braço, perna, ou sem seus olhos, ou com seus olhos furados, mas voltam em triunfo. Quero dizer uma coisa para vocês. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia, o Senhor, o grande general, passará em vista às tropas, e nós estaremos lá, feridos, marcados, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Vamos orar. Senhor, som do nosso coração, Senhor. Vê em nós se nós temos um real desejo para continuar. Senhor, sonda no mais profundo, para que a gente entenda que a nossa maior responsabilidade como cristãos e como comunidade não é criar novas coisas necessariamente, mas continuar. Nos dá um senso de querer te agradar, Senhor. E quando os nossos desejos egoístas não entenderem isso, que o Senhor direcione o nosso olhar para Ti e que a Tua graça nos ajude a continuar. E essa igreja, Senhor, ela continue pela Tua graça. E eu oro para que o Senhor a proteja. Em nome de Cristo. Amém.